Hoje nós vamos meditar no texto do Evangelho de João. Eu peço que você já vá abrindo João no capítulo 3. Nós teremos a utilização de duas partes desse capítulo. Vou iniciar com os versículos 1 até o 9 e depois 13 ao 16. Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 9 e depois do 13 ao 16. Podemos fazer a leitura? O texto nos diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos mais uma vez antes da meditação. Senhor nosso Deus, somos gratos pela oportunidade de aqui estar para compartilhar da Tua palavra. E ao considerarmos cada um desses versículos, eu te peço que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente para compreender que Tu queres falar conosco nesta noite através dessa porção das Escrituras. Nós te somos gratos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, eu começo com uma pergunta, já que estamos em clima de chegada de crianças, de aniversário, seja mais um ano que se completa, seja da própria pessoa ou de casamento. Qual foi o melhor presente que você recebeu em 2022? Talvez você considere que o melhor presente que você recebeu em 2022 você está usando agora. Talvez seja um terno novo, talvez seja um sapato novo, talvez seja um relógio que você comprou e queria muito. Talvez você veio nele para cá, você trocou de carro ou comprou o carro finalmente, nesse finalzinho de ano. Esse foi o melhor presente que você recebeu. Talvez esse melhor presente não seja nada que você está usando ou que trouxe você para cá, mas seja algo que você vai com ele fazer alguma coisa em 2023, mas você já ganhou agora. Eu particularmente tive um presente muito grande, que foi uma promoção, e que parecia uma coisa muito pequena, para algumas pessoas talvez seja, mas é a oportunidade de fazer um curso, e se estivesse no valor inteiro, eu não teria condições. E pouco antes do meu aniversário, uma semana antes, baixou 20%. Então para mim foi um presente antecipado. E 2023, na realidade eu já comecei o curso, mas 2023 todo eu vou estar estudando mais uma vez a palavra de Deus. Qual é o melhor presente para você? É uma coisa que você comprou? É uma coisa que alguém lhe deu? É algo que chegou à sua vida, que não é material?
Enfim, eu me lembrei de vários presentes que me marcaram, de várias coisas que me alegraram durante esse meu tempo de vida. Talvez você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, dos seus filhos, presentes maravilhosos, e certamente você lembra o dia que você recebeu. Você lembra o momento que você recebeu, cada um com muito carinho. Cada momento desse, cada presente que você recebeu com muito carinho. Mas eu quero que nessa noite você saiba que nenhum desses presentes que você recebeu até hoje, por melhor que seja, por maior que seja, por mais impacto que tenha trazido à sua vida, nenhum deles pode ser comparado com Cristo. Nenhum deles é tão grande quanto receber a Cristo. Ele foi e é o nosso maior presente vindo da parte de Deus. A minha oração é que a meditação dessa noite sirva para esse propósito, de fazer você perceber o quão precioso é esse presente, o quão precioso Cristo é para cada um de nós, e que de fato Ele é o maior presente que nós já recebemos em vida. Os versículos 1 e 2 apresentam para a gente um homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, membro do Sinédrio, tinha um lugar de destaque entre os judeus, era uma verdadeira autoridade, diz ainda o versículo de número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. É uma pessoa importante, uma pessoa que poucas coisas o irá surpreender. Poucas coisas para ele teriam mais valor, como se, por exemplo, alguém chegasse para ele e dissesse: Nicodemos, eu comprei algo para você. E ele vai dizer: com as minhas posses eu compraria também. Isso não é tão surpreendente para mim. Mas tinha algo que Nicodemos precisava, apesar de ser uma autoridade entre os judeus e apesar de ser um membro do Sinédrio e ser fariseu, que o dinheiro não pode comprar. Havia algo que ele precisava e que iria refletir no seu interior, mas ele ainda não sabia disso. Ele teoricamente deveria ter um bom conhecimento da Escritura, isso é fato. Qualquer membro do Sinédrio deveria saber alguma coisa da Escritura, qualquer fariseu zeloso como era, deveria saber alguma coisa da Escritura. Mas isso teoricamente, por isso que eu faço questão de frisar, teoricamente deveria ser um grande conhecedor. E a palavra diz no versículo 2 que ele veio a Jesus à noite. O fato de ter ido ao encontro de Jesus no período noturno pode indicar e pode nos levar a diversas especulações. A gente pode pensar o seguinte: bom, Nicodemos foi ver Jesus à noite porque ele tinha medo de ser visto perto de Jesus. Talvez fosse o seu desejo conversar mais longamente com Jesus, o que não seria possível pela manhã ou no período vespertino, porque Jesus estava sempre cercado de multidões. Então ele não poderia reservar Jesus em algum local e conversar longamente com ele. Talvez à noite, durante o seu descanso, ele pudesse ali travar uma conversa de alguns minutos a mais. Mas também, será que ele, sabendo quem era Jesus, não quis incomodar durante a sua jornada matutina? Talvez, se eu for falar com Jesus durante a manhã e tiver ali reservado os 30 minutos, eu vou impedir que ele faça um milagre. Talvez, falando com ele durante a tarde, eu impeça que ele converse com alguém e essa pessoa se converta ao cristianismo. Enfim, são várias as especulações que a gente pode fazer pelo fato de Nicodemos não ter falado com Jesus em outro horário, e sim à noite. Senão, não teríamos aqui no Evangelho João nos falando: ele veio a Jesus à noite. Essa informação tem sim a sua importância. Mas aí, vindo a Jesus à noite, ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, aqui você tem uma confirmação de que Nicodemos sabia quem Jesus era. Ele sabia com quem iria conversar. Ele já tinha sido apresentado ao mestre. Ninguém chama Jesus de mestre se não souber quem ele é. Principalmente, ele tinha a convicção de que somente alguém usado por Deus operaria milagres como Jesus operava. Ele tinha a convicção de que coisas extraordinárias seriam feitas da parte de Deus através de Jesus. E ele queria saber acerca do seu ensino. Por isso a pergunta: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Só que isso é intrigante. Eu sei que você vem da parte de Deus, mas eu quero saber um pouco mais desse ensino.
Eu quero saber um pouco mais dessa relação que existe entre você, que se apresenta no nosso meio, e Deus, que eu sei que é quem está operando através de você. Então, como eu falei anteriormente, de forma teórica, Nicodemos deveria saber várias questões a respeito de Jesus, mas naquela ocasião ele está de frente com alguém que detém todo o conhecimento. Ou seja, Jesus, em relação a Nicodemos, não sabe algumas coisas a respeito dele, sabia exatamente tudo, como sabe tudo ao nosso respeito. Porém, Nicodemos sabia apenas parte de quem era Jesus. Comparado com o que Jesus tinha a oferecer de conhecimento para Nicodemos, Nicodemos tinha um conhecimento muito pequeno. Na realidade, era alguém que, por não compreender as coisas de Deus mais claramente, era como alguém que vivia em trevas e agora encontra a luz, que é Jesus. E no versículo 3, em resposta, Jesus declara o seguinte para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Talvez a gente se perguntasse o seguinte: o que é que tem de relação com o que Nicodemos fala com o que Jesus responde? Nicodemos diz: eu sei que você ensina da parte de Deus, porque ninguém realiza sinais milagrosos, esses que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Mas agora, Cristo não responde a respeito dos sinais milagrosos. Ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cristo não vai explicar qual o fundamento ou qual o fundo por trás desses milagres. Nicodemos já sabe, é Deus. Deus opera através de Jesus. Mas ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Nicodemos tinha o conhecimento de que Jesus vinha da parte de Deus, e Jesus tinha o conhecimento de que Nicodemos precisava conhecer este Deus, porque caso ele não nascesse de novo, ele não veria o reino deste Deus. Talvez você tenha passado durante bons anos da sua vida como frequentador de igreja, e você julgava que conhecia bem ao Senhor. Isso acontece muito quando a gente nasce lá cristão. A gente, quando chega à adolescência, já passou por todas as classes de crianças, já foi para os principiantes, adolescentes, a gente talvez seja até líder de um MP, mas a gente não tem a real noção de quem Deus é. Talvez a gente não tenha a real noção do que é ser um servo, um filho de Deus. Com isso eu não estou querendo dizer que você viveu dissolutamente até haver esse clique e você dizer: agora eu sei quem Deus é, agora eu tenho convicção da minha salvação, agora eu tenho certeza de que nada me separa do amor de Deus. Mas o fato é que Nicodemos era uma pessoa que estava em constante contato com a palavra de Deus, deveria ser um grande conhecedor, mas não era. Às vezes, tecnicamente, a gente é muito bom da palavra de Deus, mas ela não subiu ao nosso coração. E pior ainda, não só ela não subiu ao nosso coração, como ela também não veio para a ponta dos dedos, ela não virou prática nas nossas vidas. Eu sei muita coisa das Escrituras porque eu leio, eu entendo o que está aqui escrito, só que isso não vira realmente minha prática de vida. Então eu não a tenho como regra de fé e prática. Eu posso ser PhD em teologia e viver exatamente dessa maneira. Eu sei tecnicamente muita coisa da Escritura, mas eu não sei quem Deus é. Eu não sei a minha real necessidade de conhecer esse Deus, e eu não compreendo e eu não aceito dentro de mim que se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Nicodemos então estava andando ainda enganado, pensando que por ser autoridade entre os judeus, ser um fariseu, ser alguém que era parte do sinédrio, isso era suficiente, mas não era. E ele é confrontado com essa palavra: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso direto para ele. Jesus não fez rodeios, Jesus não enfeitou, ele foi direto na ferida.
você precisa nascer de novo. O ensinamento de Jesus é muito claro nessa resposta. Se não houver um novo nascimento, se não houver regeneração, se não tiver uma mudança de rota, se não tiver arrependimento e abandono de pecados, ninguém verá o reino de Deus. Não adianta. Você pode ser o maioral entre os fariseus. Hoje, trazendo para a nossa realidade, você pode ser o maior conhecedor técnico das Sagradas Escrituras. Isso não lhe fará adentrar e ver o reino de Deus. Novo nascimento envolve uma obra interna do Espírito Santo em nós. Ela é mostrada externamente, mas envolve uma obra interna em nós. Ela se utiliza, o Espírito Santo se utiliza da pregação da palavra genuína de forma fiel e íntegra, para que a gente seja convencido do pecado, da justiça, do juízo, e que a gente exteriorize em forma de vida santa por todos os que são atraídos pela graça divina. Todos os que são atraídos pela graça precisam exteriorizar uma vida santa. E isso precisa ser mostrado. Se você não dá evidências na sua vida de que você realmente foi transformado por essa palavra, de que realmente o Espírito Santo lhe mudou, provavelmente você não verá o reino de Deus. Mas isso não é fruto das nossas capacidades. Essa evidência não é fruto da minha capacidade de ser agora uma pessoa santa porque tive a vida modificada, mas é uma capacitação que Deus nos dá de demonstrar nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que nós fomos alvos de uma grande obra redentora. Não é porque eu acordei um dia e disse assim, agora eu quero ser crente. Não é porque eu acordei um dia e disse assim, agora eu vou mudar de vida. É porque um dia Ele me encontrou. É porque um dia eu fui atraído. Eu não corri para Ele. Ele veio em minha direção. E isso é o mais especial de tudo. Porque em outras religiões, em outros pensamentos, nós seríamos levados a pensar que só veríamos o reino dos céus ou o paraíso se nós corrêssemos atrás da divindade, se nós fizéssemos sacrifícios para essas divindades. E Ele não pede nada disso de nós. Ele veio até nós através do seu Filho. Mas Nicodemos fica intrigado, já que ele lança uma palavra para Jesus e recebe outra que não é correspondente ao que ele fala inicial, a sua fala inicial. Ele pergunta como alguém pode nascer sendo velho. Claramente Nicodemos não entendeu. Claramente ele não chegou ao ponto que Jesus queria tratar com ele. Essa pergunta dele inicial é a prova cabal de que ele não compreendia questões espirituais. Ele estava vendo somente a situação de: eu já sou velho, eu já estou há muito tempo no sinédrio, como é que eu agora posso, nessa idade, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como alguém, sendo velho, pode nascer de novo? E ele diz: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É óbvio que não dá mais para entrar no ventre da mãe, por menor que seja. Eva não volta mais para o ventre de Letícia, eu muito menos para o ventre da minha mãe. Dá para ver pela diferença de tamanho que isso é até fisicamente impossível. Porém, Nicodemos precisava compreender que o nascimento não é o nascimento literal, físico. Não quer dizer que ele agora, se tivesse como eu 1,85 m, seria dobrado em vários pedaços para caber de novo no ventre da mãe. Nada a ver. Queria dizer que ele precisaria ser quebrado em vários pedaços no seu orgulho, na sua arrogância, no seu pretenso conhecimento, para perceber que nada era e que precisava de Jesus, e que precisava de que Deus o transformasse de fato numa nova criatura. É óbvio que só se nasce uma vez, mas é necessário que se nasça de cima. A melhor tradução para essa expressão aqui, nascer de novo, é nascer de cima. E como é que eu vou nascer de cima? É quando eu me dobro, depois do efeito que a palavra tem na minha vida, quando eu me dobro em arrependimento e fé, e de fato aquele que está acima de mim
começa a governar a minha vida nesse plano terreno, para que quando eu sair daqui, eu tenha uma eternidade com Ele. Nicodemos já estava habitando na terra há um bom tempo, desfrutando de tudo que ela oferece. Sendo autoridade, você tem privilégios, você é conhecido, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas talvez o bajulassem por ele ser uma autoridade. Mas é interessante que para ver o reino de Deus, para ter o passaporte carimbado para as regiões celestiais, ele teria que nascer de novo, independente de tudo que ele tinha vivido até aquele momento. Do ponto de vista espiritual, ele tinha que se tornar uma nova criatura. Não interessava o Nicodemos de tantos e tantos anos para trás, interessava o Nicodemos daquela conversa para frente. E o versículo 5 diz: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mais uma vez, ele pergunta no sentido literal: como alguém sendo velho pode nascer de novo? Não dá para voltar uma segunda vez para o ventre da sua mãe e renascer. Jesus não está falando disso, ele continua sem compreender e ele responde de outra forma. Ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você pode perceber que isso aqui é uma extensão da primeira resposta. O que ele fala no versículo 2, no versículo 3: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como Nicodemos não compreende, ele estende a resposta: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele agora está dizendo: Nicodemos, nascer de novo não é voltar para o ventre da sua mãe e haver um novo parto. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É isso que você precisa. Como é que a gente pode entender essa expressão? Lendo Ezequiel 36, do 25 ao 27, Deus ali promete uma transformação de coração por meio de água pura e do seu Espírito. O que é que diz esse texto? Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Mas veja uma coisa: tudo isso aqui, a aspersão da água para que ele seja purificado, a troca do coração de um coração de pedra por um coração de carne, a colocação do espírito dele, o espírito com E maiúsculo, para que esse espírito nos ajude a agir segundo os seus decretos e obedecer às suas leis, do início ao fim é a ação de Deus. Nicodemos sozinho poderia ser essa pessoa? Não. Nós sozinhos poderíamos ser essas pessoas, obedientes a Deus, devotados à sua palavra, que seguem os seus decretos, que agem segundo os seus decretos? Certamente que não. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, agir conforme a nossa cabeça, agir conforme as nossas inclinações, certamente nós estaríamos anos-luz disso aqui. Por quê? Porque mesmo de posse desse Espírito e mesmo sendo guiado por Ele, de vez em quando o velho homem parece que quer sair e nos faz desviar desse propósito que a nossa vida tem, de seguir os decretos de Deus e de obedecer às suas leis. De vez em quando parece que a gente sente uma saudadezinha do Egito. De vez em quando parece que a gente quer abrir um pouquinho a fresta assim da janela para ver o que está acontecendo no mundo. De vez em quando parece que o nosso coração se inclina muito mais para as luzes lá de fora do que para a luz que deve estar iluminando a nossa mente e o nosso coração para essa palavra. A gente precisa muito de Deus. E como chegar a Deus? Através desse que estava falando com Nicodemos. Mas Nicodemos parece que não consegue compreender. E aí no versículo 6 ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está querendo dizer para Nicodemos?
Olha, o que nasce da carne não tem em si, dentro de si, por suas próprias faculdades, condições de viver de acordo com a vontade de Deus. Eu não tenho, por minha própria iniciativa, condição de agradar a Deus todas as vezes que eu agir. Por quê? Porque eu sou movido pelas inclinações da carne. O que é nascido da carne é carne. O que nasce do Espírito, restante do versículo, veja, o que nasce do Espírito com E maiúsculo é Espírito com E minúsculo. O que ele está querendo dizer com isso? Que o que nasce do Espírito é guiado por esse Espírito, se torna espiritual, compreende qual a vontade de Deus para a sua vida, é levado a cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Eu me lembro muito de uma expressão bíblica que diz: o homem natural não discerne, não compreende as coisas espirituais. Ou seja, o que é carne, o que é natural é carne, vai continuar sendo carne até que haja uma intervenção divina. Quando ele nascer do Espírito, aí ele compreenderá as coisas espirituais, porque agora ele deixou de ser natural para ser espiritual. Foi decisão dele? Não, foi intervenção divina. E ele continua no versículo 7 dizendo: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Não se surpreenda pelo fato de eu dizer que, independente do seu conhecimento, independente da sua posição, você tem que nascer de novo, você tem que mudar de vida. Essa necessidade não só se aplica a Nicodemos, ela se aplicou a cada um de nós em algum momento da vida, que a gente olhou para essa palavra, a gente foi apresentado a ela, e isso saltou aos nossos olhos: é necessário que eu nasça de novo, porque senão não vou ver o reino de Deus. Todos os seres humanos criados por Deus, para que vejam o reino de Deus, precisam nascer de novo, para que lhes seja dado o poder de serem feitos filhos de Deus, precisam nascer da água e do Espírito. E ele complementa no versículo 8 dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não se pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Resposta humana com arrependimento e com fé é fruto da obra do Espírito. Se não for pelo Espírito Santo agindo no nosso coração, depois de sermos expostos à palavra do Senhor, porque sem pregação não dá para ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, sem essa pregação, sem o Espírito Santo utilizando essa pregação, nós nunca nos arrependeríamos dos nossos pecados. Se ilude quem diz que o pecado é de todo mal, porque tem coisas que até hoje a gente se apega. Não à toa você já escutou falar dos pecados de estimação. Tem pecado que é muito mais difícil de você abandonar. Tem pecado que parece que traz um prazer, por mais momentâneo que seja, e você não quer largar. Tem pecado que você diz: mas será que isso realmente é tão grave? Será que Deus não perdoa só essezinho? Será que Ele não vai olhar para mim e dizer assim: eu estou com pena dele? Ele responde afirmativamente 99 dos meus mandamentos, das minhas ordenanças, das partes das minhas leis, só um eu vou deixar ele pecar. Não existe isso. A gente busca subterfúgios, busca justificativas, como uma criança que olha para o pai e diz assim: não fui eu, foi meu irmão, mas foi você. Seu irmão não tem nada a ver com isso, você só quer se livrar da pisa, mas a gente não vai se livrar, a não ser que a gente confesse, a não ser que a gente se arrependa. Às vezes o pai se arrepende da pisa que vai dar, se o filho disser: tá bom, fui eu, aí, porque você foi honesto, porque você falou a verdade, eu vou aliviar dessa vez. Quando a gente diz: Senhor, eu sou pecador, Senhor, fui eu mesmo que pequei, Senhor, eu não sou digno, eu sou muito pequeno, eu não sei nem por que o Senhor ainda me recebe,
tantas vezes que eu fiz a mesma coisa e o Senhor ainda me recebe, me escuta e ainda me perdoa. Quando a gente faz isso e chega com fé diante do Senhor, Ele não alivia, Ele perdoa. Ele não simplesmente diz, dessa vez passou. Ele diz, todos os teus pecados estão perdoados pelos méritos de Cristo. É interessante que o Espírito Santo, aqui colocado como o vento sopra onde quer. O Espírito é soberano na sua atuação de renovação do coração do homem. Não existe uma fórmula específica para o coração do homem ser renovado pelo Espírito Santo. Talvez a sua conversão tenha acontecido numa praça pública. Alguém estava lá pregando o Evangelho, talvez não com tanta eloquência ou com tanta retórica, mas a palavra estava sendo pregada e você passou por ali e escutou. Algum jovem de posse de um folheto passou por ali, deu aquele folheto e disse assim, Jesus te ama, e nada mais. E você começou a ler aquele folheto e ficou com dúvidas, e atrás do folheto tinha o endereço de alguma igreja, e os dias de culto e os horários. E você disse, eu preciso tirar a dúvida, porque agora eu não sei a quem procurar, mas tem um endereço. E você foi, e você ouviu, e ouvindo, você creu. Talvez essa renovação do seu coração tenha sido dentro do seu quarto. Talvez no nosso tempo hoje mais moderno, a renovação do seu coração tenha acontecido visualizando uma tela, uma pregação pelo YouTube, e você ficou impactado e disse, eu quero saber mais sobre isso. Talvez alguém mandou um WhatsApp, uma mensagenzinha que quando você abriu, dizia, é necessário que você nasça de novo. Isso é suficiente, uma porção por mínima que seja, é suficiente para que o Espírito Santo atue na renovação do nosso coração, mas não tem fórmula de bolo, não existe receita pronta para isso. Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quiser, por mais duro que seja o coração. Tal como o vento, Ele atua imprevisível e invisivelmente, mas a gente percebe os seus efeitos. É tanto que quando alguém muito próximo da gente, que não tinha a vida que a gente tem, é convertido, a gente diz, fulano está diferente. E aí na sua família diz assim, ele agora está com a história de só andar com a Bíblia. E quando ele chega no trabalho, alguém está dizendo assim, espera aí, ele não está mais falando palavrão, ele não está mais ficando irritado, ele está com paciência com todo mundo, até para explicar os processos que a gente vive errando. Tem alguma coisa diferente com esse homem, tem alguma coisa diferente nessa menina, que agora ela não quer mais ficar escutando as mesmas músicas, ela agora está escutando outro tipo de coisa, ela só fala em louvor, ela só fala em ir para a igreja. Tem coisa diferente nessa moça, tem coisa, não é uma coisa diferente, é uma pessoa que entrou em você, é um Espírito Santo que de forma imprevisível e invisível mudou toda a sua história. Não interessa qual é o histórico de vida que você tem para trás, a partir daquele momento que Ele toca você, você é uma nova criatura. Os efeitos são percebidos do mesmo modo que os efeitos do vento são percebidos. O Espírito opera na vida dos filhos de Deus e controla a vida dos filhos de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não vai se guiar mais pela sua carne, pelos seus pensamentos, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, e é muito melhor quando isso acontece. Porque a gente, quando é guiado pelo próprio coração, e a gente escuta muito isso, você vai escutar durante essa próxima semana previsões para 2023. Por favor, não ligue naquele canal que é o canal 3, você sabe qual é, porque aquele canal vai trazer todos os programas matinais, previsão para 2023. Os astros vão se alinhar para que 2023 seja um ano de prosperidade. Feche negócios em 2023, faça investimentos, inicie um novo curso. Não é meu caso. Talvez o amor chegue para você em 2023, e talvez chegue
31 de dezembro de 2023, e se você fosse confiar nisso aí, e se você for escutar a voz do seu coração, como muitos falam, durante 23, siga a voz do seu coração. Não faça isso não, porque talvez você chegue no final do ano com investimentos lá embaixo, ainda sem o amor ter chegado no seu coração, pelo menos do ponto de vista romântico. Mas eu espero que o amor de Deus seja abundante, e você escute a voz de Deus, e siga o caminho proposto por Ele, porque aí 2023 vai dar certo demais. Mas Nicodemos, no versículo 9, diz assim, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Ele ainda não está entendendo. Não tem como um homem cuja característica é ser natural, ele não compreender as coisas espirituais, ele não tem como compreender essa ação do Espírito, ele não tem como compreender a necessidade de nascer de novo e como tudo isso se dá. Como é que é possível um homem, já sendo velho, nascer de novo? Como é possível eu, que já tenho uma história de vida, agora ter uma nova história? Como é que isso é possível? Como é que pode acontecer esse novo nascimento? Como é que o homem se chega a Deus? Eis como pode ser possível. Nicodemos, atenta para essas palavras. Versículo 13 diz o seguinte para a gente: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, aquele que veio do céu, o Filho do homem. Esse versículo aponta para a exclusiva autoridade de Jesus para falar das coisas celestiais. Infelizmente, hoje ainda acontece, mas na época que a gente era adolescente, acontecia bem mais. Ali comecinho dos anos 2000, existia ainda muito embrionária a era da internet, ainda de escada. A gente observava as primeiras palavras que eram colocadas nos canais a respeito da palavra de Deus. Hoje é maravilhoso, né? Você coloca um A, sai Augustus Nicodemos Lopes e você escuta um sermão fantástico. Você coloca um R, sai Rodrigo Ribeiro, você também escuta um sermão fantástico. Porém, naquela época você colocava assim, testemunho, e alguém dizia assim: eu subi ao 7º céu, e eu vi que no céu tinha várias salinhas. Na salinha da esquerda era a salinha das crianças, na salinha da direita já era das senhoras. E você talvez já escutou alguma coisa desse tipo. Eu escutei em loco várias vezes, em algumas reuniões de oração. Algumas pessoas diziam que tinham a convicção de que estavam face a face com Deus. Interessante, e elas não morreram, porque na palavra todo mundo que viu a Deus morreu. Mas elas voltaram para contar para a gente como é que é o céu, para dar talvez um aperitivo do que a gente vai viver mais na frente. Mas ninguém jamais subiu ao céu, tenha essa certeza. Se algum dia você escutar algum testemunho desse tipo, lembre desse dia de hoje. Ninguém jamais subiu ao céu, senão o que veio do céu. Não tem jeito de eu ser transportado daqui para lá, a não ser morrendo. Para que a gente suba ao céu, somente carregado nos braços por aquele que veio do céu para nos resgatar. Ele é o único que tem autoridade para falar das coisas celestiais. Ele vai enunciar as palavras que foram dadas pelo Pai a ele. E por que Cristo vem e fala as palavras que foram dadas ao Pai para ele? Para que também ele venha a resgatar todos aqueles que antes do início dos tempos foram dados pelo Pai a ele. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, você vê isso. Todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, de modo algum deixarão de ser encontrados, deixarão de ser ensinados, transformados e no final de tudo glorificados.
Versículos 14 e 15, ele nos diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Qual o propósito de Moisés em levantar a serpente no deserto? Está lá em Números 21, 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Qual então o propósito? Quando alguém estivesse próximo de morrer, ou já estivesse provavelmente semi-morto, ele olhava, simplesmente olhava para a serpente e permanecia vivo. Se alguém tivesse sido atingido, se alguém tivesse sido contaminado por uma serpente, olhando para aquela serpente de bronze, não pereceria. Quando o homem está perdido, morto nos seus delitos e pecados, mordido e contaminado pelo pecado, ele precisa olhar para Cristo, precisa olhar para o Filho do Homem e para a sua cruz, onde nós encontramos o perdão dos pecados. Do mesmo jeito que aquela serpente, olhando para ela, quem estivesse mordido permaneceria vivo. Olhando para a cruz de Cristo, nós não somente permanecemos, na realidade nós não estávamos vivos, nós somos vivificados olhando para ela, crendo naquele sacrifício, nos apropriando dos benefícios daquele sacrifício, nos apropriando daquele momento que nos trouxe justificação e vida eterna. Todo aquele que olhar para Cristo, todo aquele que crer no nome de Cristo, todo aquele que se apropriar dos benefícios do seu sacrifício, não perecerá, mas terá a vida eterna. E o versículo que talvez você tenha decorado desde os seus 2 anos de idade, quando você começou a falar, alguém lhe apresentou, e eu espero que você tenha decorado até o dia de hoje. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento acontece através do recebimento de um precioso presente. O versículo 16 diz que Deus amou o mundo. Você dá presente para quem você não gosta? Não. Você dá presente para os seus inimigos? Só se for presente de grego. Você não dá. Você dá presente a pessoas que lhe prejudicaram? Não. Você dá presente às pessoas que você ama. E isso é tão forte que às vezes chegou o fim do dia, você trabalhou muito, muito pesado, 9h30 da noite você está voltando para casa e você lembra: é aniversário de fulano. Onde é que está aberto? Aqui alguma coisa na cidade. O shopping fecha de 10, 9h30 dá para chegar. E você está cansado, você trabalhou 10, 12 horas, mas não interessa, você ama a pessoa e você não quer deixar aquele dia passar em branco. E você dá meia volta, você faz o contorno e você chega lá, o segurança já está fechando a porta, você diz: pelo amor de Deus, deixa eu entrar, porque eu tenho que comprar um presente para quem eu amo. E você vai lá e compra, e tanto faz se foi no crédito, no débito, o importante é que o cartão passou, eu saí com a sacola, e quando eu chegar em casa eu vou ver o sorriso daquela pessoa que eu amo. Para Jesus não importou se foi numa cruz, se o sangue dele foi vertido das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O importante é que todos aqueles que o Pai lhe deu foram salvos e serão salvos em todas as épocas. Todos aqueles que foram eleitos antes de tempos eternos, como diz Tito, serão salvos por aquela ação de entrega. É um presente dolorido para ele, mas para a gente extremamente prazeroso. O maior presente nos foi enviado por Deus ao mundo para nos salvar da perdição. Sem Jesus nós estaríamos totalmente perdidos. Ele foi enviado para nos curar de nossas enfermidades espirituais. Ter uma enfermidade física
é terrível, principalmente se essa enfermidade não passa, se ela acompanha você durante toda a sua trajetória. Infelizmente há muitos que sabem disso e compartilham comigo dessa realidade. Porém, enfermidades espirituais são bem piores, porque talvez você não sinta o seu braço doendo, você não tenha problemas nos seus joelhos, sua coluna está perfeita, não tem nenhuma hérnia de disco, porém o seu coração continua manchado. Enfermidades espirituais são bem piores do que enfermidades físicas, e o nosso presente veio para nos curar de todas elas. Ele veio também para nos livrar da ira do Pai sobre aqueles que continuarem em desobediência à sua palavra. Eu falei sobre o filho que confessou e o pai aliviou, mas tem filho que não confessa e o pai precisa corrigir. Uma semana depois o filho faz de novo e o pai corrige de novo. Se esse pai não for da palmada, mas for da voz um pouco mais firme, ele vai começar a alterar o tom de voz, e vai chegar um momento que você pode colocar o trio elétrico para reclamar do seu filho, e mesmo assim ele não escuta. Por quê? A mente está cauterizada, não faz nenhuma diferença se você está reclamando ou se você deixou passar. Mas Cristo nos faz ouvir a sua voz e entender que nós não podemos continuar em desobediência à sua palavra, porque senão nós seremos castigados pelo Pai. Ele nos livra do castigo, da ira do Pai. Isaías foi muito feliz ao dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para a gente tem paz, para ele foi castigo. Ele também foi nos dado para nos fazer justos diante do Pai e nos impulsionar à busca de santificação diária com a ajuda do Espírito Santo. Você recebeu esse presente, não jogue fora. Você que recebeu esse presente, busque a santificação todos os dias com a ajuda do Espírito Santo. Valorize o presente que você recebeu. Você foi chamado para isso, você foi salvo para isso. Não faça nada de diferente. Esse presente veio para nós para que, crendo nele, nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Deus, feito homem entre nós, cheio de graça e de verdade, esse é o maior presente que a humanidade recebeu. E todo aquele que crê no seu nome vai viver eternamente ao lado do Pai. Por isso, simplesmente por isso, não precisa de mais nenhum outro motivo. Deve ser louvado e engrandecido o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso seja o mote da nossa vida, que isso seja a razão de existirmos, viver para o louvor e para a glória do Senhor Jesus Cristo, presente que nós recebemos e que devemos valorizar, honrar todos os dias da nossa vida.